quem é que nós somos? Quem somos em Cristo Jesus? Na verdade, eu escolhi este assunto, quem somos, porque, como tenho falado sempre no começo de cada sermão, nós vivemos um tempo em que grande parte das pessoas, por diferentes razões, talvez mais do que em outro tempo da história, tem vivido uma crise de identidade. Crise de identidade hoje em dia não é mais privilégio só dos adolescentes. Muitas pessoas, hoje com a facilidade da internet, se expõem, colocam ali o que fazem, o que deixam de fazer, colocam suas preferências, escrevem alguns textos, às vezes bons, outras vezes nem tanto, compartilham aquilo que recebem de outros, piadas, brincadeiras, ou algumas coisas que eles mesmos escreveram ou publicaram sobre a sua própria vida, e ficam na expectativa de que outros possam curtir, possam dar um like, possam dar um feedback. E quando isso não acontece, muitas vezes essa pessoa começa a ficar assim, se sentindo um tanto triste, se sentindo assim meio substrato de pó de nada. Ninguém está dando atenção para aquilo que eu estou escrevendo, para o que eu estou falando. E a pessoa então começa a ficar muito abatida. E não é à toa que nós vivemos aquilo que alguns estudiosos têm demonstrado, uma geração ansiosa. Uma geração que, por conta das redes sociais especialmente, vive essa crise de identidade, esperando a aprovação dos outros desesperadamente. E quando esta aprovação não acontece, realmente há um sentimento de profunda frustração. Eu penso que uma das melhores maneiras para não embarcarmos nesta, para que possamos reconhecer o nosso valor e ficarmos satisfeitos com este reconhecimento, e cultivarmos uma autoimagem positiva, porque Deus deseja isso para a nossa vida, é relembrando quem somos em Cristo Jesus. Que benefícios existem nesse relacionamento com Jesus que transformam a nossa identidade. Assim como a gente transforma a identidade quando se casa com alguém, a gente ganha um novo status. Assim também, quando nós nos relacionamos com Cristo, nós mudamos a nossa condição existencial, ganhamos uma nova identidade. E por isso falamos nos domingos anteriores que em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas passaram, um mundo novo se abre para nós. Falei também que uma outra bênção que nós temos, que tem a ver com a nossa identidade, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Que tremendo privilégio. Somos não apenas novas criaturas, mas filhos do Pai Celestial, que nos ama profundamente. Mas além disso, como falei no domingo passado, em Cristo Jesus nós somos remidos e redimidos, resgatados do poder do mal, completamente perdoados por Deus. E hoje eu quero falar sobre mais um atributo, mais um privilégio que nós temos, a santidade. Em Cristo nós somos santos. Por meio de Cristo nós adquirimos esse novo status, santos, amados por Deus, santos, santificados. E o texto que eu quero começar lendo com vocês é o texto que está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como já tenho mencionado, já passamos pelo livro de Efésios, domingo pela manhã, mas volta e meia nós retornamos a Efésios porque esse livro realmente traz coisas fantásticas a nosso respeito e a respeito de Deus em nós. Efésios capítulo 1, versículo 4, nós lemos assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. A primeira verdade que eu quero destacar nesta noite, meus queridos irmãos, é: em Cristo nós somos predestinados a ser santos. Em Cristo nós somos predestinados a ser santos. É o que o texto diz aí com toda clareza. Lá na eternidade, na sua onisciência, Deus já sabia o que aconteceria. Ele sabia que o homem se desviaria do seu propósito, que ele iria pecar. Isso não pegou Deus de surpresa. E lá na eternidade, Deus também já engendrou um plano para que houvesse esta operação de resgate, para que houvesse este retorno para Deus, para a comunhão com Deus, para a restauração da imagem de Deus no ser humano, para que o homem pudesse ter esta comunhão, para que se tornasse um ser evoluído, um ser perfeito em amor, um ser que espelhasse novamente a sua glória. E aí então, ele faz esse plano,
esse Deus que é santo, ele elabora esse plano em sintonia com o Espírito Santo e com o Filho. Ele planejou desde a eternidade que aqueles que crescem no seu Filho, que aqueles que se arrependessem dos seus pecados, seriam os seus escolhidos. A predestinação não tem a ver com Deus olhar para você, olhar para aquele e dizer assim, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu quero, aquele eu não quero. Esse aqui não fui com a cara. Não tem a ver com isso. A predestinação tem a ver com o método, tem a ver com o meio. A predestinação é em Cristo, ou seja, é escolhido, é predestinado aquele que confia no Senhor Jesus. Mas predestinado para quê? É muito mais do que simplesmente predestinado a não ir para o inferno. Isso é um aspecto, eu diria até pequeno, dentro do que Deus planejou. É muito mais uma predestinação para algo que nós devemos ser. E Deus nos predestinou, nós somos escolhidos desde a eternidade para que a nossa identidade fosse completamente mudada. Na verdade, que ela voltasse a ser aquilo que Deus planejou desde o começo. E o texto diz que Deus escolheu você, por meio de Cristo, para ser santo. Por que Deus deseja tanto isso? Por que Deus planejou isso para as nossas vidas? Por que uma ênfase tão grande na Bíblia sobre a santidade que Deus espera ver em nossas vidas? Por que nós temos tantos convites à santidade em toda a Escritura? Nós encontramos essa resposta muitas vezes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O texto que vou ler agora é um texto do Novo Testamento, mas ele faz referência a textos que aparecem com frequência no Velho Testamento. O texto que eu vou ler agora está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Esse texto da palavra de Deus, de 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos repetir? Sejam santos, porque eu sou santo. A razão pela qual nós somos chamados à santidade, meus irmãos, é muito clara, clara como a luz do dia. Nós somos predestinados em Cristo para a santidade, primeira verdade. Segunda verdade que eu quero que você carregue no seu coração, leve na sua mente, no seu coração nesta noite. Nós somos predestinados a ser santos porque Deus é santo. Deus não nos predestina para ser algo diferente daquilo que Ele é. O livro de Levítico enfatiza muito esse atributo de Deus. Quando Deus vai dando uma série de normas, uma série de leis para eles cumprirem, uma série de procedimentos para eles adotarem, frequentemente Deus está dizendo, façam isso, ajam dessa maneira, porque eu sou santo. É como que uma ladainha, lembre-se disso, eu sou santo, eu sou santo. O tempo todo ele está aparecendo, eu sou santo. Mas, afinal de contas, quando nós falamos Deus é santo, o que isso significa? Quando a gente fala Deus é fiel, a gente sabe o que isso significa, não é tão difícil definir isso. Quando a gente diz Deus é todo-poderoso, é fácil a gente entender o que é essa definição de todo-poderoso. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, é fácil entendermos isso. Mas quando nós falamos na santidade de Deus, o que isso quer dizer acerca de Deus? Os puritanos, um grupo muito fiel a Deus, que procurava levar o Evangelho a sério, eles tinham uma definição interessante sobre a santidade de Deus. Eles diziam o seguinte, a santidade é o brilho de todas as perfeições divinas. A santidade é o brilho de Deus em todas as suas perfeições. A Bíblia diz que Deus é perfeito. A Bíblia fala sobre a glória de Deus. Uma glória que o homem não pode contemplar. Assim como nós não podemos olhar para o sol quando ele está a pino, o sol ardente, não conseguimos isso porque a luz do sol é muito mais forte do que a nossa capacidade de contemplá-la. Assim também, no sentido espiritual, Deus é um ser tão luminoso, tão cheio de brilho, tão perfeito, que nós não podemos enxergar o brilho da sua glória. E esse brilho da glória de Deus é o brilho da santidade. Santidade tem a ver, no caso de Deus, com perfeição absoluta. E tem a ver também com uma sensação de grande distanciamento. Porque a santidade de Deus, ela mostra a nossa pequenez. A santidade de Deus mostra a grandeza de Deus. O cântico que nós acabamos de cantar agora, ou de ouvir agora o grupo cantando, enfatiza exatamente isso. Senhor, tuas obras são muito grandes, o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é muito diferente da gente, existe uma distância abismal entre o Senhor e a gente na nossa condição humana.
O brilho que vai ter no céu é o brilho da presença de Deus, da santidade de Deus, que é o resumo de tudo aquilo que Ele é de maravilhoso e perfeito. Significa que Deus, Ele não está inerente na sua criação, porque Ele está acima da sua criação, e nada pode ser comparado a Ele, como nos lembra o profeta. O profeta Isaías disse o seguinte: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? É exatamente por causa da santidade de Deus é que Deus diz: olha, não tome meu santo nome em vão, porque não tem nada aí que pode comparar, pode só definir. Por isso que ele diz: não faça uma imagem de escultura, porque qualquer imagem nunca vai representar nem de longe aquilo que eu sou. Então, é exatamente por causa da santidade de Deus é que nós temos esses mandamentos. É a perfeição absoluta. É a majestade da glória do Senhor. Na verdade, nós nem encontramos palavras adequadas para expressar tudo isso. Por que nós devemos então buscar a santidade? Porque o Deus que nós adoramos é um Deus perfeito, é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus belo. Quando Jesus Cristo falou sobre santidade, de uma forma resumida, numa só frase, o que ele disse? Ele disse o seguinte: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perceberam? Então, a santidade tem a ver com a perfeição de Deus. E esse é o grande desafio que nós temos. O Deus a quem servindo não é um Deus fraco, não é um Deus qualquer, não é um Deus corruptível, não é um Deus que tem os atributos humanos. Os deuses inventados pelos homens, eles tinham atributos humanos, tanto assim que eles tinham alguns sentimentos humanos, muito humanos, pecaminosos inclusive. Esses deuses criados pelos homens, eles têm um poder limitado e por isso muitas vezes eles lutam entre si, ainda que haja um maioral entre eles. Deus não é o maioral dos deuses, Deus é o único Deus. Ele é santo. E o que Deus espera então de nós tem a ver com aquilo que Ele é. Ele é o Deus santo. E Ele é o Deus que nos santifica. Ele é o Deus que compartilha conosco uma parte deste seu atributo de perfeição e de bondade e de beleza. Agora, há um detalhe importante a ser considerado quando nós pensamos nessa questão da santidade que Deus requer de nós. O padrão de santidade do Novo Testamento difere em vários aspectos do padrão de santidade apresentado no Velho Testamento. Vou repetir porque isso é importante. O padrão de santidade requerido de nós no Novo Testamento é diferente do padrão de santidade do Velho Testamento. O padrão de santidade do Velho Testamento, na verdade, ele nos prepara para compreendermos algumas coisas sobre santidade no contexto do Novo Testamento. O padrão de santidade do Velho Testamento é muito claro, especialmente no livro de Levítico, o livro que fala principalmente sobre a santidade de Deus. Ali Deus vai dando uma série de instruções sobre como o povo devia cultivar a santidade. Santidade que era necessária para que eles pudessem ter acesso a Deus. Então Deus está dizendo: eu sou o Deus que estou aqui no alto, eu sou o Deus todo-poderoso, eu sou o Deus sublime, você não pode chegar até mim de qualquer maneira, então as coisas para mim não são qualquer coisa, não é de qualquer jeito, há todo um procedimento para que vocês possam se achegar a mim, para que vocês possam manifestar ao mundo quem eu sou, para que vocês possam me servir. Assim, não é qualquer um que chega na presença de Deus sozinho. É preciso a intervenção de um homem santo, que era o sacerdote. O sacerdote era santificado, o sacerdote era separado, para que através do sacerdote a pessoa, o pecador comum, pudesse chegar até Deus. Esse sacerdote também não podia chegar diante de Deus de qualquer maneira, não. Era feita uma roupa toda especial para ele. Ele tinha lá uma roupa branca para se apresentar diante do Senhor. Nos dias especiais, o sumo sacerdote tinha também uma roupa branca, uma roupa especial, uma roupa dourada, uma roupa muito bonita, e cada peça da roupa e cada artefato era santo, dizendo separado para o Senhor. Ninguém pode usar isso. Havia pessoas que eram consideradas santas, esses que se dedicavam ao culto. De todas as tribos havia uma que era a mais santa, que era a que prestava o serviço religioso. Haviam não apenas pessoas santificadas, roupas santificadas, mas rituais de purificação e de santificação. Mesmo esses santos, para chegarem diante de Deus, eles tinham que tomar certos banhos de determinadas maneiras, em determinados momentos. Os animais, para serem oferecidos ao Senhor, não era qualquer um, era um animal santo, um animal separado.
ele tinha que ser perfeito. Ele tinha toda uma série de atributos para que esse animal, que não podia ser sacrificado para nenhuma outra coisa, que não podia ser usado por qualquer um, a carne dele não podia ser comida por qualquer pessoa, era só o pessoal da tribo que comia aquilo que era santificado ao Senhor. Mas não apenas as pessoas e objetos, todos os objetos que eram usados no culto eram santificados, não podiam ser usados para outra finalidade. Até o perfume e o incenso que era feito para o culto era uma porção, era uma fórmula especial que não podia ser usado em outro lugar. Somente para o Senhor. Objetos, pessoas, lugares. Não era qualquer lugar que a pessoa podia chegar e dizer, olha, eu vou falar com Deus. Não, era no tabernáculo. E havia o santo. E havia não apenas o lugar santo, havia o lugar santo dos santos, em que apenas um entrava uma vez por ano, num dia especial santificado. E havia as datas especiais, a cada semana um dia era santificado, o sábado. Sábado era o dia santo, guarda esse dia como dia santo. Além disso, havia algumas festas especiais, em que ninguém podia fazer nenhuma outra coisa, ia se dedicar só à atividade religiosa, porque era uma festa, dia santo diante do Senhor. Não se podia fazer nenhuma outra coisa. Havia lugares santos, pessoas santas, rituais santos. Tudo isso fazia parte do contexto de santidade do Velho Testamento. E qual era o objetivo? O objetivo era mostrar que Deus não é qualquer um, que não é qualquer coisa para Deus, que Ele está muito acima. Isso era o que Deus queria ensinar. E havia algumas coisas muito interessantes ligadas a essa ideia de santidade. Não apenas pessoas, lugares, objetos, dias, rituais, ofertas específicas, cerimônias de purificação. Tudo isso tinha por trás o objetivo de mostrar que a santidade tinha a ver com separação para um fim específico. Se você usava um objeto, alguma coisa para Deus ou para o culto, não podia usar para outra finalidade. Se você usava um objeto comum, ele tinha que ser purificado para que ele pudesse ser usado naquele ritual religioso que manifestava a santidade de Deus. Havia também uma discriminação muito forte sobre quem não era santo ou quem estava numa condição de imundo, porque a santidade tinha a ver com purificação. Assim, se uma pessoa ficava doente, dependendo do tipo de doença, ela era imunda. Ela não podia nem se apresentar diante de Deus. Mais do que isso, ela não podia nem se encontrar com o sacerdote. O sacerdote, por exemplo, se tocasse em um defunto, ele perdia temporariamente a sua santidade. Ele ficava impuro. Um leproso não podia andar livremente, porque ele era considerado impuro. Então, quando ele chegava, ele tinha que gritar imundo, 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 e as pessoas se afastavam e fugiam dele. Exatamente por causa dessa ideia de que poderia haver uma contaminação. Havia também a ideia de perfeição. Não é qualquer farinha que você podia fazer um sacrifício para o Senhor. Não era com qualquer animal. Tinha essas especificações. Macho, menos de 1 ano, sem nenhum defeito. Havia então uma forte diferença entre o que é secular e o que é sagrado. O que é comum e o que é para Deus. O que é profano e o que é santo. Tudo isso tem a ver com a compreensão judaica do que é santidade. E como se não bastasse tudo aquilo que estava no livro de Levítico, os líderes religiosos ainda inventavam mais coisas. Eles ampliavam a lista de proibições, de rituais. E especialmente, essa busca por essa santificação desse padrão gerou um problema muito sério. Porque as pessoas começaram a confundir o que Deus realmente queria através desses símbolos com o próprio símbolo. De repente o ritual passou a valer mais, ser mais importante do que o que ele queria demonstrar. De repente as pessoas que procuravam guardar esses rituais começaram a se encher de vaidade, de orgulho. Eu fui escolhido, eu sou de uma família de sacerdotes, eu sou filho de Abraão, eu sou puro. Esses aí que não pisam nem no templo são impuros, são indignos, são filhos do diabo. Criou-se então uma barreira tremenda entre aqueles que se achavam especiais, os santarrões, e o povo de um modo geral. Foi esse o cenário que Jesus Cristo encontrou quando ele chegou aqui no mundo.
Criaram-se castas especiais. Valorizou-se em excesso as datas especiais, os dias especiais. Começou a tratar as outras pessoas com desprezo. O foco ficou no ritual e nos atos exteriores. A preocupação principal era não se contaminar com os impuros, e então isso implicava em total afastamento deles. Essa era a base da religião judaica nos dias de Jesus. Assimilaram de uma forma equivocada alguns conceitos do livro de Levítico, ampliaram aquilo que não deveria ser ampliado, e esqueceram-se de olhar para Deus como centro de uma santidade que ultrapassa os rituais. Agora, o Novo Testamento traz apelos à santidade. Mas que santidade é essa? O Novo Testamento fala claramente que nós devemos buscar uma vida de santidade. Um desses textos, por exemplo, é o de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se por um lado, no Antigo Testamento, a santidade está ligada a pessoas que são santas, a lugares, a objetos, a rituais, a dias, no Novo Testamento há uma nova configuração. Não é que se deixa de requerer a santidade, mas ela ganha uma característica diferente. Observe, por exemplo, esse texto que nós lemos no começo de 1 Pedro 15, 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou, pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. A santificação no contexto do Novo Testamento, meus queridos irmãos, ela passa por um processo de mudança, porque agora não é aquele objeto só que é santo, esse violão é santo e aquele profano. Essa música é santa e essa é profana. Esse espaço aqui é santo e aquele não. Todos os dias se tornam santos. Todas as pessoas que foram separadas por Deus em Cristo Jesus se tornam santos. Não apenas uma casta especial a quem Deus chamou dentre o povo. Não apenas um lugar, não apenas um ritual, mas o dia todo, o tempo todo, em todos os lugares, nós somos chamados a uma vida de santidade. Nós somos chamados a uma vida que promove a glória de Deus. Porque qual é o objetivo de mostrar a santidade? Mostrar que Deus é diferente. Mostrar que Deus é maior. Mostrar a glória de Deus. Então, no Novo Testamento, todo o povo é chamado santo. Todo o povo que crê no Senhor Jesus Cristo. Que foi separado por Deus para ser um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus não vai dividir, Ele não quer dividir o seu povo com o diabo e nem com ninguém. Por isso que Ele diz que todos nós somos filhos deles e somos por Ele santificados. E Deus tem um propósito também semelhante àquele propósito do Antigo Testamento. É nos separar para glorificar a Deus. Mas como é essa separação? Essa separação não implica em necessariamente um afastamento físico. Foi o que Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A santificação agora tem essa faceta diferente. Você está convivendo com aquele que não é santificado e nem por isso você tem que sair correndo e fugir dele. Porque se espera que o Espírito Santo que está em você, que o santifica, seja tão forte que haja um processo inverso. No Antigo Testamento, aquele que era santo fugia do pecador. No Antigo Testamento, aquele que se considerava puro fugia do imundo para não se contaminar. Aí Jesus Cristo vem e inverte essa ordem. Ele come com os pecadores, ele se aproxima de um leproso, ele não tem medo de se contaminar, porque nele está a plenitude da presença do Pai, da presença do Deus. E é esse o desafio que ele faz para a gente. Isso é maravilhoso. Nós temos esta santidade inerente, porque em nós habita o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Nós somos morada do Espírito Santo. Por isso é que nós somos santos. Nós não somos santos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Existe uma santidade em nós existencial.
Mas essa santidade vai se manifestar nos nossos atos, e mais do que nos nossos atos, ela vai se manifestar naquilo que está no íntimo do nosso coração. A santidade, então, tem pouco a ver com datas, tempos e lugares. O templo do Velho Testamento não equivale a esse templo aqui. O levita e o sacerdote do Antigo Testamento não equivale ao pastor e aos ministros de música. O domingo que guardamos não se reveste da mesma sacralidade do sábado, porque todos os dias são santificados, todos os lugares são santificados, todas as pessoas são santificadas pelo Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei como? Tudo para a glória de Deus, em santidade. E como é que a gente pode, então, na prática, cultivar essa santidade? Entendendo que ela não se limita a um ritual religioso, entendendo que ela não se limita a um lugar, que ela não se limita a um objeto. Nosso foco, nosso modelo é Jesus. Tanto no seu ensino quanto na sua prática. Não precisamos nos submeter àqueles rituais do Velho Testamento, graças a Deus. Eles ilustram princípios eternos, mas eles, a partir de Jesus Cristo, foram abolidos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e o modelo agora é outro. O modelo é o próprio Cristo. Em Cristo nós temos então, como já mencionei, a quebra de todo o paradigma de uma santidade ligada ao ritual. Uma santidade que tem medo do impuro. Porque Jesus Cristo, na sua santidade, ele se aproximava do contaminado. E com seus gestos e palavras e poder os purificava. E é isso que Deus espera de nós. Que a sua santidade, sua comunhão com Deus seja tão grande, que ao invés de você ser influenciado pelo mundo, influenciado pelos impuros, que você possa, com a sua simples presença, abençoá-los, tocá-los. A Bíblia diz que uma mulher santificada, uma mulher crente, ela santifica até mesmo o seu marido, que não é um cristão. A luz de Jesus, a luz de Deus, ela se manifesta, ela brilha, não mais como no Antigo Testamento, com lâmpadas acedas permanentemente no tabernáculo ou no templo sagrado, mas nas boas obras que iluminam o mundo com a glória de Deus. O foco deixa de ser as atitudes exteriores, o foco deixa de ser os rituais, o foco deixa de ser o que os outros podem ver e aplaudir e apreciar. Foi isso que Jesus falou. Que adianta uma religião que se diz santa promover a santidade, quando a preocupação está em mostrar para os outros: olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso, olha como eu sou disciplinado, veja a minha oferta, veja o meu jejum, veja isso que eu estou fazendo, olha só. Não. O foco da santidade proposta por Jesus se desloca dos atos exteriores para o ato interior. Não é que os atos exteriores não terão valor, mas eles só terão valor se houver uma sincronia entre aquilo que está no coração, as intenções do coração, o desejo de glorificar a Deus e aquilo que você está fazendo exteriormente. O pecado ganha uma nova conotação. O adultério não é simplesmente você ir para a cama com a mulher do seu próximo. O adultério, ele se torna mais desafiador, porque significa que se você está olhando para alguém com uma intenção impura, você já está adulterando com aquela mulher. A questão não é simplesmente você se vingar de alguém que lhe fez o mal, você pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Não, a proposta é mais profunda. Modifique o seu coração de tal maneira e perdoe, porque você foi perdoado por Deus. É isso que nos diz é isso que nós encontramos no Sermão da Montanha. Aquele que o prejudicou, aquele que o perturba, coloque a vida dele diante do Senhor, perdoe. Coloque uma brasa de fogo sobre a sua consciência. Não pague o mal com o mal. Ser santo, gente. Viver como santo. Não tem nada a ver com arrepios na alma ou no corpo. Pode ser até que em um determinado momento você fique emocionado. Isso é gostoso, é bom. A gente não precisa reprimir as emoções legítimas, mas a gente não pode depender das emoções para dizer eu sou espiritual ou não espiritual, eu sou santo ou não sou santo, porque a santidade tem a ver com as intenções do coração,
tem a ver com o desejo sincero de glorificar a Deus. E tem a ver com ter uma atitude que os outros possam reconhecer a presença de Deus na nossa vida e glorificar o Senhor. A santidade que Deus espera de nós tem a ver com aquilo que vai no íntimo do nosso coração e se traduz em atos de bondade, justiça, generosidade, delicadeza e firmeza moral. Você quer saber como ser santo? Atente para os ensinos de Jesus, claro, o Sermão da Montanha. Olhe para os apelos éticos que nós temos no Novo Testamento, mas acima de tudo olhe para Jesus. Veja como ele se compadeceu dos mais fracos, veja como ele tratou os pecadores, veja como ele se dispôs a sofrer para abençoar os outros, veja como ele manteve comunhão com Deus. Olhando para Jesus, você tem um referencial de santidade a seguir. Mas afinal de contas, nós somos santos ou seremos santos? Algumas vezes na Bíblia nós lemos, vocês são santos. Outras vezes nós lemos uma recomendação, busquem ser santos. Somos ou seremos? Na verdade, as duas coisas. Nós já somos santos. Em Cristo nós já somos separados. Em Cristo os nossos pecados já foram purificados, por isso que não precisamos dos rituais de purificação. Em Cristo, uma vez purificados, podemos chegar à presença de Deus com serenidade. Fomos santificados pelo Senhor. Mas ainda não estamos completamente prontos. Ainda não somos perfeitos. Ainda estamos caminhando na direção da perfeição. É como o reino de Deus, é o já, mas o ainda não. Por isso, ao tempo em que celebramos aquilo que já temos por sermos santos, devemos continuar buscando uma vida de santidade. A imagem de Deus em nós começou a ser restaurada, mas Ele não terminou a sua obra ainda. Já começamos a perceber vislumbres da glória de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, mas ainda há muito mais para brilhar. Nós somos separados por Deus. Separados do resto da humanidade. Para sermos aperfeiçoados por meio do poder do Espírito Santo que habita em nós. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Somos purificados pela palavra a cada dia, foi o que Jesus falou. Vocês já estão purificados pela palavra. Mas esta obra de purificação não acontece só uma vez. Porque volta e meia nós pecamos, então a palavra precisa novamente nos purificar. O Espírito Santo precisa agir e trazer essa palavra para que nós possamos então ser purificados. E uma vez purificados, limpos, estaremos aptos a servir ao Senhor. Como lá no Antigo Testamento. A purificação tinha que ser contínua. A busca da perfeição é contínua também. Meu desejo é que você hoje voltar para casa nessa semana, reflita sobre isso. E que você possa dizer, Senhor, muito obrigado. Porque eu não tenho mérito, eu sou um pobre pecador. Mas por tua graça o Senhor me santifica. E Deus, quando olha para você, Ele não olha simplesmente você. Ele olha para o Espírito Santo que habita em você, que o santifica. Ele olha para Cristo que o santifica. E Ele empodera você, para que você possa não apenas ser santo, mas viver em santidade. Não perca esta bênção que Deus lhe tem dado. Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida. E você vai viver uma vida de santidade, uma vida coerente com aquilo que você já é. Desde a presciência de Deus, escolhido por Deus para a santidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, que vocação maravilhosa a que o Senhor nos dá, de sermos parecidos com teu Filho Jesus, de buscarmos, ó Pai, deixar brilhar em nós a tua glória, a tua santidade, que significa pureza. Senhor, purifica o nosso coração, purifica o nosso interior, transforma, Senhor, aquilo que está lá no profundo do nosso coração, para que as nossas intenções sejam puras, para que o nosso desejo de te glorificar seja verdadeiro, e que a gente não fique tão preocupado com o que os outros vão pensar da gente, ou conquistarmos isto ou aquilo, porque aquilo que nós já temos em Cristo Jesus é suficiente para que possamos nos sentir felizes e abençoados. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida de santidade tão bonita que atrai as outras pessoas. Que não tenhamos medo do pecado, porque o teu Santo Espírito habita em nós e nos protege, mas pelo contrário, estejamos desfrutando de uma comunhão tão plena contigo,
que o pecado deixe de ser atraente para nós. Ajuda-nos, Pai. Purifica-nos, santifica-nos, em nome de Jesus. Amém.